Boa noite, vascaínos. Nesse vídeo estamos fazendo a comparação do primeiro turno do Vasco com o segundo turno até a 14ª rodada do Brasileiro. Antes de mais nada, segue a gente no canal, faz aquele comentário, diz pra gente qual turno vocês acham que o Vasco está sendo melhor. Como podemos ver, o Vasco no primeiro turno terminou na 10ª posição, com 26 pontos, sendo 8 vitórias, 2 empates e 9 derrotas. Já no segundo turno, o Vasco se encontra na 11ª posição, com 4 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Ele está acabando empatando mais, porém ganhando menos. As derrotas estão muito parecidas, tem 5-9, estão muito parecidas. Então, para o Vasco chegar a 26 pontos e igualar, desses 5 jogos ele tem que fazer 3 vitórias para ter o mesmo número de pontos do primeiro turno. Isso daria com que o Vasco teria sido igual entre um turno e o outro. Porém, se a gente for ver a atuação do Paiva, desde que ele assumiu o time, na 11ª rodada, ele assumiu o time, ele teve, da 11ª rodada até a 19ª rodada, ele teve 18 pontos em 9 jogos, o que dá 2 pontos por jogo. Até uma média boa, né? E na segunda fase, né, da segunda turno, o Vasco tem 17 pontos. Então isso diz que ele em 14 jogos ele só conseguiu fazer 17 pontos, enquanto no primeiro turno em 9 jogos ele fez 18 pontos. Então ele no primeiro turno, na minha concepção, ele foi melhor do que no segundo turno. Provavelmente ele não vai ser melhor do que o primeiro turno. Ainda tem chance, tem 5 jogos pela frente, sendo que ele, para isso, ele tinha que fazer pelo menos 3 vitórias, 4 vitórias, que é muito difícil, né? Temos o Internacional, que no segundo turno ele é o primeiro lugar, com 31 pontos. Então é um time muito difícil de enfrentar, apesar de ser em São Januário, o jogo. Depois tem o Corinthians fora, que está disputando agora a vaga com a gente, ali perto, tentando passar a gente. E está com um elenco muito mais bem distribuído, né? Muito jogando melhor, temos que ser sinceros. E depois ele pega o Atlético Goianiense, o Atlético Mineiro e o Cuiabá. O Atlético Goianiense provavelmente a gente ganhar, tem grande chance, o Cuiabá também, até porque já vai estar rebaixado, provavelmente. O Atlético Mineiro vai depender muito se ele vai conquistar a Libertadores ou não, né? E agora a gente vai ter o Corinthians. Antes o Corinthians é muito difícil, e o Internacional também, mesmo jogando em casa, é um time que é o primeiro do segundo turno. Então, para o Paiva fazer o segundo turno melhor do que o primeiro turno, ou igualar ali, para ele igualar ele tem que pelo menos vencer 3 jogos, pode até perder 2, para fazer os mesmos 26 pontos do primeiro turno, né? Agora, é uns jogos difíceis. Depois desses dois jogos que tomou de 3-0, não é fácil o Vasco dar a volta por cima, né? A torcida está impaciente, está cobrando, com razão, porque não faz bons jogos. O Paiva meio que perdeu ali aquele feeling com o time, não tem mais tanto o time na mão como estava. Você já não vê nem o Verratti vibrando tanto que nem a gente estava vendo, dele dar aquele tapa na cara do jogador. Sabe que não foi por uma agressão, mas uma vibração de vamos lá, vamos ganhar. Então a gente vê o time mais apático, né? Mais quieto, mais com medo do adversário e vendo que as coisas não estão acontecendo. Então, como vocês estão podendo ver aí, que eu coloquei também as fotos aí do primeiro turno, segundo turno, gols pró, gols contra, está muito parecido. Mas se formos pegar da 11ª rodada que o Paiva assumiu, eu acredito que o primeiro turno foi melhor. E vai ser melhor. Não acredito que ele vai melhorar muito mais que isso, não. Mas vamos ver. Vamos aguardar e vamos esperar que sim. Que ele faça bons jogos, principalmente com o Internacional e o Corinthians. Se ele fizer bons resultados contra esses times, temos tudo para fazer até talvez chegar a uma Libertadores. Mas não é fácil. A grande coisa mesmo, eu acho que é tentar ficar na Sul-Americana ali, até porque o time tem que render. E ano que vem
tem que ter muita contratação, principalmente se for com a Libertadores, né? Isso aí não tem a dúvida. Meus amigos, por hoje é só. Comentem aqui, falem o que vocês acharam sobre a diferença do primeiro turno e do segundo turno, o que vocês acham também. Aguardo vocês para o próximo dia, próximas notícias do Vascão. Um grande abraço, Andrezinho do canal Alma Cosmotina.